Boa noite, pessoal da Odontologia Hospitalar. Professor Marcelo, tudo tranquilo com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula nossa, onde vamos falar sobre propedêutica radiográfica da face, certo? Nós vamos explorar aqui, pessoal, a semiologia radiológica, de certa forma, tá? Executando a propedêutica radiográfica da face. É um assunto que vocês têm que dominar bem a interpretação das imagens, da imaginologia da face, para aqueles cirurgiões dentistas que vão trabalhar em ambiente hospitalar, seja com pacientes especiais, seja em outras áreas da odontologia, seja em cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial. Então, ter uma noção boa de interpretação radiográfica da face, primeiramente conhecer a anatomia da face, da cabeça e pescoço, né, para daí ter condições de interpretar as técnicas radiológicas, radiográficas, tomográficas, de ressonância magnética. Então, isso é muito importante para quem for trabalhar no universo hospitalar. Não deixa de ser também importante para o colega cirurgião dentista que vai trabalhar em ambiente ambulatorial, seu cirurgião dentista mais de consultório, de clínica odontológica, trabalhar em posto de saúde, trabalhar em UPA, trabalhar em policlínica, tem que entender sobre a propedêutica radiográfica da face. Certo, meus queridos? Então, aqui nós temos uma imagem onde nós temos um corte chamado corte coronal. Vamos acompanhar o cursor aqui. Esse é o corte coronal. Basicamente, nós temos três tipos de corte em tomografia, tá? Tomografia computadorizada, TC, e raio-x panorâmico de côndilo. Essa aqui é a panorâmica e essa aqui é a tomografia. Então, esse corte aqui da tomografia, que vamos falar primeiro, é o corte coronal, tá? Ou seja, paciente de frente para você é como se você passasse um corte, tá? No sentido supero-inferior do paciente, certo? Ele de frente para você, cortasse a face dele no sentido supero-inferior, tá? E no sentido antero-posterior. Então aqui como se estivéssemos cortado, acompanhe meu cursor cortando a face dele aqui todinha, tá? Então nós vamos estar pegando toda a coroa aqui, ó, toda a cabeça do paciente, onde nós temos o crânio, temos a base do crânio, tá? Temos espaço aqui da retrofaringe, tá? E temos a mandíbula aparecendo, onde na mandíbula a gente visualiza os dois processos condilares e identificamos aqui com a seta uma fratura nesse processo condilar aqui, uma fratura subcondiliana baixa, tá? Ou seja, está mais baixo do que a cabeça da mandíbula, do que o côndilo, como dizíamos antigamente, mas agora mudou a denominação, é cabeça da mandíbula. Se ela tivesse mais próxima da região condiliana ou da cabeça da mandíbula, seria uma fratura subcondiliana, ou seja, abaixo do côndilo, tá? Alta, certo? Ou seja, está mais próximo do côndilo. Aqui está baixa, porque ela está mais distante do côndilo, tá? Está mais baixo em relação à mandíbula, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma tomada radiográfica de um corte coronal, tá? Mudamos agora aqui de imagem, nós vamos por uma radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica, ela faz um panorama dos maxilares, da mandíbula e da maxila, tá? O aparelho é um aparelho específico, onde ele passa rodando e ele faz uma leitura. Na montagem da imagem, é como se fossem três imagens somadas. Primeiro uma imagem só pegando um lado aqui esquerdo do paciente, depois o lado, a porção anterior do paciente, depois o lado direito do paciente. Aí essas imagens se somam, tá? Nessa mesma imagem, a gente vê o paciente operado. Não é o mesmo paciente, tá? São pacientes diferentes, mas até coincidiu aqui a fratura do mesmo lado. E aqui a fratura operada. Foi colocado duas placas de fixação interna rígida, tá? Provavelmente uma placa de 1,5 milímetros, sistema mini fragmentos.
onde alinhou e nivelou, botou esse côndilo em relação cêntrica, ou em máxima intercrustação habitual, e fixou, tá? Então a fratura está bem fixada, bem alinhada, e devolve a função mandibular para o paciente, tá? No pós-operatório. Vocês vão ver mais detalhes sobre técnicas, sobre toda a metodização da execução de uma tomada radiográfica, dos exames radiográficos em si, na disciplina de radiologia, certo? Aqui nós vamos dar uma ênfase na interpretação, tá? Na propedêutica radiográfica da face. Por quê? Porque é um assunto que vocês vão lidar todo o tempo no hospital. Nós estamos na disciplina de odontologia hospitalar. Então, esses exames aqui de imaginologia, eles fazem parte dos exames complementares. Eu falei na aula anterior de um exame complementar, que é o hemograma, tá? Então, eu ensinei uma noção básica para vocês sobre a interpretação do hemograma, da leitura do hemograma, tá? Dos principais elementos do hemograma, tá? Dos componentes de cada elemento desses, para que vocês tenham uma noção sobre a interpretação. É um exame também complementar, o hemograma. Agora nós estamos indo para outro tipo de exame complementar, que é o exame imaginológico, tá? Onde a gente vai ver tomografia, vai ver ressonância e vai ver radiografias, certo? Continuando aqui, pessoal. Numa outra imagem, eu consigo identificar essa imagem aqui, é uma imagem de reconstrução em 3D tomográfica, tá? Do esqueleto do paciente, mais da região afetada, onde a gente também observa uma fratura do côndilo esquerdo, do processo condilar esquerdo da mandíbula desse paciente, tá? Nós temos aqui o maciço do osso zigomático, tá? O complexo zigomático, aqui nós temos o antigo denominação osso malar, mas agora é osso zigomático, temos o arco zigomático, temos o processo frontal do osso zigomático e temos o processo zigomático do osso frontal, ou seja, o processo frontozigomático aqui mais para cima, o ramo ascendente da mandíbula, o processo coronoide, tá? O processo estiloide, a maxila, a espinha nasal anterior, certo? Aqui já é a coluna vertebral. Então, nós observamos aqui, isso aqui é uma reconstrução 3D, tá? Em 3D, tá? O objetivo era identificar a fratura nesse paciente. E foi identificada, bem posicionada aqui a imagem, onde a gente observa uma fratura condilar, uma fratura mais lateralizada, tá? O côndilo saiu para fora, para lateral, tá? E não para medial, certo? E é uma cirurgia, de certa forma, bem trabalhosa de se executar, pessoal. Aqui nós temos a eminência articular e o processo condilar, ele estaria acomodado bem aqui nessa região, que é o meato acústico externo, tá? Então o côndilo deslocou totalmente. Um paciente com um deslocamento por fratura de um côndilo aqui, semelhante a esse paciente vai rodar a mandíbula, ela não vai ficar mais, vai ficar de boca torta. Por quê? Pela ação muscular dos músculos da mastigação, principalmente o masséter, o pterigoideu lateral, o pterigoideu medial, que vão tracionar, tá? Essa mandíbula. Por quê? Porque aqui acabou o apoio, então o outro músculo acaba puxando mais e o paciente fica com a boca torta. Traciona a mandíbula para o lado contralateral da fratura, certo? Aqui nós temos uma imagem, tá? Uma foto de uma mandíbula, tá? Provavelmente isso que é uma reconstrução também em 3D, tomográfica, onde mostra que a fratura do processo condilar, a mesma coisa aqui, ó, tá? Com deslocamento para a lateral. Medial seria para cá, para dentro da face, tá? Então foi reconstruída e mostrando, evidenciando a mandíbula, tá? Isso aqui é janela só para osso, uma reconstrução 3D que a gente chama janela para osso. Quando é janela para tecido mole, você vai ver a presença nas imagens dos tecidos moles aqui bem evidenciado e a parte esquelética fica muito mais radiopaca, certo? Nessa outra imagem tomográfica aqui, nós temos um corte coronal, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, a fratura aqui, ó, mostrando a fratura do côndilo, tá?
Então, num primeiro momento, para um aluno de graduação, quando ele olha isso aqui, ele estranha, ele não consegue entender nada. Mas aí vocês imaginam uma pessoa de frente para vocês, tá? Tem que treinar a mente para essa visualização aqui, para vocês se acostumarem com isso. E vocês vão estar vendo aqui, ó, ramo ascendente, processo coronoide. O processo coronoide está bem aqui. O processo condilar está logo atrás. Tá? E a mandíbula está de frente para você, o paciente está de frente para você, que é a coluna do paciente, e aqui já é o côndilo fraturado, certo? Vamos continuar aqui, pessoal. Então nós temos aqui, nos exames complementares imaginológicos, que eu falei para vocês, que é um tipo de exame complementar, para a gente fechar um diagnóstico, tá? A gente muitas vezes, só com o exame clínico, a gente não consegue às vezes fechar só com a clínica um diagnóstico, a gente precisa de 2 exames complementares. Então nós temos, na odontologia, radiografias essenciais, principalmente pedidas em ambiente hospitalar. Nós temos aqui uma radiografia chamada lateral oblíqua, que é direita e esquerda, lateral oblíqua de mandíbula, principalmente de mandíbula que se pede, tá? Nós temos a postero-anterior, que é a PA, ela pode ser de boca fechada ou boca aberta, certo? Nós temos as intrabucais. Dificilmente um hospital, pelo menos aqui na nossa região do Mato Grosso, nenhum hospital que eu saiba tem o centro radiológico para odontologia, tá? Para as radiografias, para as tomadas radiográficas odontológicas. São mais radiografias do ponto de vista médico. Então, muitas vezes, para a gente identificar estruturas dentárias, detalhes em osso alveolar, em maxila e mandíbula, das quais a gente só observa nas radiografias odontológicas, a gente não vai ter isso em ambiente hospitalar. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que solicitar a saída do paciente. Esse paciente, ele estando internado, ele é levado pela ambulância do hospital, você providencia isso com solicitação, através do NIR, que é o Núcleo de Internação e Regulação do hospital, todo hospital tem esse NIR, eles vão providenciar não transferência, mas o deslocamento do paciente para o centro radiológico mais próximo, ou aquele que você indicar, tá? Ou que a família preferir. E se for paciente do SUS, os centros radiológicos de odontologia não fazem, não tem convênio com o SUS. Então a família tem que arcar com essa despesa da imagem, tá? Se for convênio e de repente o paciente tem algum convênio odontológico do qual a clínica lá atenda, aí pode usar o convênio do paciente lá. Senão o paciente pagar particular. Também se o paciente for privado, ou de convênio ou particular, internado em um hospital. Certo, pessoal? Nós temos então as intrabucais. Quais são elas? Nós temos a periapical, onde a gente vê o elemento dentário todinho, vê toda a raiz, vê toda a coroa, todo o processo alveolar. Nós vemos o ligamento periodontal, a gente vê o espaço do ligamento periodontal, a região do periápice do paciente. Nós temos a radiografia oclusal, que é uma radiografia que tem um filme um pouquinho maior comparado com o filme periapical, tá? E nós temos a panorâmica, que é essa que eu acabei de mostrar agora há pouco para vocês. Temos também a tomografia panorâmica. Alguns centros radiológicos têm um aparelho de tomografia, uns mais tecnológicos do que outros, dependendo da quantidade de canais que o aparelho tem, tá? Mas quase todos eles executam a tomografia panorâmica, tá? Panorâmica na imagem tomográfica. Então, como a gente disse aqui, vamos começar pela lateral oblíqua de mandíbula direita e esquerda. Nós temos aqui a imagem, ó, lateral oblíqua esquerda e direita, com um tubo, a técnica que se faz com um tubo angulado, tá? Em 30 graus na direção da mandíbula, certo? O raio de incidência, né? O tubo de onde sai o raio de incidência tem que ter uma angulação de 30 graus na direção da mandíbula escolhida. Se você estiver fazendo da mandíbula direita, tem que botar a posição, o paciente inclinado, desde que a mandíbula direita fique levemente inclinada para baixo. Se for a esquerda, a mesma coisa. E a imagem que nós vamos obter, pessoal, é essa aqui, ó. Mas, professor, ela é bastante confusa, não dá para ver, tem sobreposição de imagem, eu não consigo entender nada, está todo um emaranhado. Não, pessoal, o que a gente vai evidenciar é essa imagem aqui, ó, essa que nos interessa. O resto,
confunde mesmo, porque é uma sobreposição de elementos dentários, de imagem de maxila, mas aqui a gente quer a mandíbula esquerda, então o paciente está voltado para o lado esquerdo, tá? O filme é colocado para trás da mandíbula, na lateral da mandíbula, tá? E aí a imagem é batida, certo? Então aqui você vai ver o lado lingual da mandíbula, essa aqui é a lingual da mandíbula esquerda, tá? Do lado esquerdo. Então o filme está aqui, atrás dela. Então você vê ela como um todo, dá para ver até aqui o conduto do alveolar inferior, parte do conduto, os elementos dentários. A gente observa aqui, ó, uma lesão do periápice do paciente, tá? Há um espessamento ligamentar aqui, de ligamento periodontal. Provavelmente esse paciente está com problema endodôntico, tá? Já deu lesão aqui no periápice, tá? Então tem indicação de tratamento endodôntico, só dizendo de passagem isso aqui para vocês. Então do lado direito é a mesma coisa, tá? O paciente, você vira o lado do paciente, ele gira, você vai ver o lado lingual aqui do paciente, tá? Levemente 30 graus. Pessoal, aqui nós temos uma póstero anterior normal de boca fechada e uma póstero anterior de boca aberta, tá? É bem comum. Quando a gente quer identificar imagem da face, a melhor tomada que a gente faz não é a antero-posterior de face, e sim a póstero-anterior. Por quê? O filme vai ser revelado a parte óssea que está mais próxima ao filme. Então, se você colocar o paciente de frente para o filme e o raio de incidência, o feixe de incidência entrar na occipital do paciente, o filme vai estar... Qual a parte que vai estar mais próxima do filme? A face. Se você fizer uma antero-posterior, o filme vai estar colocado na occipital. O que vai aparecer sobrepondo a imagem vai dificultar muito você evidenciar os detalhes do esqueleto facial. A parte toda, o maciço todo occipital do paciente. Então, o paciente, para visualização e interpretação radiográfica na propedêutica facial, a melhor imagem é a póstero anterior, correto? Você pode fazer de boca fechada, aqui no caso aqui, e a de boca aberta, você pede para o paciente abrir a boca, para que você evidencia toda a mandíbula, você consegue ver a maxila com mais detalhes, você vê aqui a fossa nasal, o septo nasal, tá? O seio maxilar aqui nessa região, a órbita do paciente, processo frontozigomático, certo? Aqui a mesma coisa, simplesmente a paciente está com a boca fechada, então às vezes dá uma certa dificuldade para você ver alguns detalhes de anatomia dentária, então, mas a gente consegue ver bastante as coroas dentárias aqui da mandíbula, alguma coisa das coroas dentárias da maxila, tá? Então essa é a radiografia para você ver a face, sempre é mais indicada é a póstero anterior. Continuando, pessoal. As radiografias intrabucais, ou seja, a intrabucal periapical. Essa aqui, ó, é uma radiografia periapical. Você vê toda a raiz do paciente, a raiz dentária, com a coroa, você vê a câmara pulpar aqui, o conduto radicular, olha só a câmara pulpar, o corno pulpar aqui, é toda a câmara pulpar desse molar. Você vê aqui, ó, a luz do canal radicular, tanto do distal quanto do mesovestibular, e do mesolingual está sobreposto aqui, não dá para ver, tá? Nesse outro molar aqui também. Então nós temos aqui, ó, a radiografia periapical é necessária para demonstrar a relação dos dentes com a linha de fratura e qualquer lesão nos dentes propriamente ditos. Muitas vezes você está querendo diagnosticar uma fratura radicular ou uma fratura aqui no processo alveolar, no osso alveolar. Somente a radiografia odontológica vai te trazer essa visualização. As radiografias em biohospital dificilmente, por mais digitalizadas que elas sejam, você vai ter muita dificuldade de identificar uma fratura de osso alveolar ou de raiz dentária, ou até de raiz corono-radicular, coroa e de raiz, tá? Então elas também são de grande auxílio para a gente. Infelizmente aqui, né, talvez em centros maiores, mas aqui a gente não tem esse aparato imaginológico para odontologia dentro de hospitais. Talvez em outros centros, cidades maiores, centros maiores, urbanos, talvez tenham. Mas aqui na nossa região, no nosso Mato Grosso, nós não dispomos. Aí o paciente tem que se deslocar, se estiver internado, para poder fazer o exame e voltar para o hospital com o exame na mão.
Radiografia oclusal, pessoal, também é uma radiografia intrabucal. Olha só, a radiografia oclusal, através da linha de fratura, ajuda a avaliar a relação da raiz de um dente com a fratura. O que ele quer dizer? Aqui a gente observou nessa oclusal de mandíbula, a gente observou que essa raiz desse incisivo aqui está em íntimo contato com o traço de fratura. Muitas vezes, esse dente já está apresentando mobilidade devido à fratura, ou às vezes é indicado a remoção desse dente por causa do íntimo contato com o traço de fratura, ele não vai se estabilizar mais esse dente, ou às vezes contaminou essa região aqui, pode ter contaminado o periápice desse lado aqui, a raiz provavelmente esse dente vai estar perdido, tá? Então é indicado também a exodontia por conta da fratura estar em íntimo contato com o processo alveolar do elemento dentário. Também é valiosa para demonstrar a radiografia oclusal, para demonstrar as fraturas na linha mediana do corpo da mandíbula ou maxila com luxação mínima. No caso aqui, é isso aqui, ó, o corpo da mandíbula, tá, a base da mandíbula, a cortical óssea aqui, da parte vestibular, tá, da mandíbula superior, e nós temos a parte aqui inferior e nós temos a superior aqui na base oclusal dos dentes. Então aqui bem claro uma fratura de mandíbula, certo? Então essa radiografia aqui é fácil de tirar. O paciente é um filme maior, ele tem acho que 2 ou 3 vezes o tamanho de uma pele apical. Você coloca, se você quiser fazer a tomada da mandíbula, o paciente morde esse filme, você pede para ele ocluir mordendo o filme. E você, no caso, se for mandíbula, você bota o cone, o raio de incidência, né? No sentido vertical, no sentido ínfero superior, o raio batendo de baixo para cima na mandíbula. Se for maxila, você inverte de cima para baixo, o paciente continua mordendo o filme para poder pegar a maxila. Aí você vai ter uma imagem semelhante a essa aqui, só que da maxila. Então você já consegue observar uma área maior de abrangência que a periapical não te dá. Tá? Muitas vezes, se a gente tem um filme oclusal, a gente consegue salvar bastante dúvida que a gente tem. Sabendo usar a técnica corretamente, a gente resolve bastante coisa com uma oclusal. Tá bom? Então aqui, pessoal, uma panorâmica clássica de um paciente edentado ou desdentado, onde aqui nós temos o verdadeiro elemento isolado, né? Esse aqui está isolado de tudo e de todos, esse dente, certo? E aqui a fratura da mandíbula, olha só, uma fratura desfavorável, né? A gente vai aprender isso aqui em cirurgia, classificar fraturas, mas eu já vou adiantar para vocês, uma fratura desfavorável, não tem um alinhamento, ou seja, ela está praticamente galopante aqui, sobrepondo um coto sobre o outro. Aqui é uma atração muscular dos músculos da mastigação, pterigoideu medial, masseter, pterigoideu lateral, certo? Todos eles interagindo aqui para que o temporal, para que a fratura se desloque. Por quê? Porque cisalhou aqui, então perdeu a continuidade óssea. Tá? Isso aqui traz muita dor para o paciente, uma fratura dessa que o paciente até urina na calça de tanta dor. Tá? Principalmente se você vai examinar ou movimentar, se ele vai tentar abrir a boca ou não, um coto desse raspa no outro, faz o barulho da crepitação óssea, o paciente sente muita dor, certo? Continuando, pessoal, as tomografias, tá? Então nós temos as tomografias panorâmicas, ou seja, semelhante a um raio-x panorâmico, tá? Só que numa imagem tomográfica. Às vezes a gente consegue ver mais detalhes numa imagem tomográfica, tá? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma tomografia panorâmica, aqui é parte de uma tomografia panorâmica, certo? Aqui é um corte coronal de uma mandíbula, tá? Onde a gente consegue ver a mandíbula cortada no meio, no sentido coronal, semelhante àquela primeira imagem no slide inicial que eu mostrei para vocês, tá? A gente identifica, olha aqui, ó, o canal mandibular aqui, o canal do alveolar inferior, e daqui para cima toda essa porção aqui é o osso alveolar. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, se você for colocar um implante aqui, a gente tem altura suficiente para colocar o implante aqui. A gente sabe tanto a altura aqui quanto a largura, tá? Dessa porção aqui da mandíbula. Então a gente pode calcular aqui essa distância, que é aqui a largura e a altura, para calcular o tipo de implante e o comprimento do implante que a gente vai colocar aqui. Tá? Coisa que uma radiografia panorâmica não nos dá. Isso aqui é uma imagem tridimensional e na panorâmica a gente não tem, a gente tem bidimensional, certo? Aqui é um corte axial da mandíbula, onde a gente consegue ver todo o corpo da mandíbula aqui,
tá? A região retromolar, as raízes cortadas aqui do elemento dentário, tá? Aqui é uma outra imagem panorâmica de reconstrução da mandíbula, também uma imagem tomográfica, certo? Então vamos continuar, pessoal. Terminamos. Aqui, essa frase que uma frase que eu me acompanha sempre, né? É de um livro que eu li, o autor chama-se Og Mandino. Essa frase é muito bonita, eu tenho ela sempre comigo. O fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Certo, pessoal? Então é isso, é para dar uma noção para vocês dos exames complementares disponíveis. Ficou faltando falar da ressonância magnética, mas a ressonância fica para um outro assunto, é uma maneira mais detalhada, tá? Para a gente poder falar a posteriori, com mais calma, só sobre ressonância. Mas as mais comuns que vai ser usadas são as tomografias e os raios-x intrabucais e extrabucais, certo? Um forte abraço a todos e uma boa noite.